Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo. Você está onde hoje? São Paulo. Hoje está em São Paulo. Bom, hoje estamos, como é que é? Acessando rigorosamente às 20 horas, né? Então, Isso. tá, isso é muito bom, cara. Hoje nós estamos na 10ª live de 2023 Uhum. e o tema é terceiro setor na gestão ambiental. Sim. Vamos lá. Então, Começa a mudar o tema, né? a palavra está com o senhor. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo. Hoje eu lamento muito, mas eu estou meio gripado aqui, então vamos ver como a gente pode tocar, tá bom? Então, desde semana passada nessa gripe aqui, que faz anos que não, não tinha gripe, agora vamos experimentar. Vamos lá. Essa Bom, gripe veio lá de Belém, né, professor? não, foi antes, foi aqui mesmo que eu acabei levando. Meus netos todos estavam com gripada e não teve jeito, não escapou. Né? Vamos lá. Bom, o assunto essa semana, no caso, é sobre a questão de como que se faz a gestão ambiental, né? Assunto se torna questão ambiental. E existe muita confusão disso, porque muitas pessoas acham que uma associação não pode emitir nota fiscal, não pode vender produto, não pode prestar serviço, e tem toda uma celeuma sobre isso, né? E é exatamente o contrário, né? E principalmente no ponto de vista, quando nós estamos falando de assunto ambiental, o papel do terceiro setor é extremamente importante, pois ele é fundamental numa série de decisões do processo. Em primeiro lugar, porque muitos se lema, muito se fala, muito se diz sobre a questão ambiental, mas pouca gente conhece o que é realmente a questão ambiental. Então, do que está falando no processo? Não é questão só de plantar uma árvorezinha, deixar um córrego em paz ou coisa parecida. Não, a coisa é bem mais técnico no processo. Infelizmente, nos cursos de graduação de engenharia ambiental, também não tem essa formação, não tem esse ensinamento de qual é o papel da organização nesse mecanismo. Além disso, toda a formação de engenharia, arquitetura, em todas as construções, um monte de coisa também, os profissionais que são envolvidos nessa área também não têm muita ideia do que seria essa questão ambiental. Um caso clássico disso, que a gente sempre comenta, quando alguém fala em reuso da água de chuva. Então se acha um grande protetor ambiental, coisa parecida. Nada disso. Na verdade, é um baita do aproveitador para pagar menos conta de água e não ter nada de proteção ambiental. Então, tem uma série de distorções que acontecem nisso, e nesse processo, o papel da organização do terceiro setor ele é fundamental. Tanto que quando houve a Eco 92, foi justamente naquele momento que o Brasil conheceu o que é terceiro setor, o que é ONGs ambientais. O Brasil, pela primeira vez, entendeu o que é essa linguagem. No entanto, o que acontece hoje é que muitas organizações são montadas por impulso apenas no processo e não se tem o uso adequado dessa organização. Aí começa a ter uma série de falhas nesse mecanismo. Exemplo, né? Um outro exemplo clássico, né? A pessoa acha que tem uma preservação da mata, tem crédito de carbono. Não, não tem nada disso. Não, por incrível que pareça. Por quê? Quando você vai fazer a preservação de uma área ambiental no processo, como nós estamos num país subtropical e equatorial no processo, então todas as folhas que quando caem no chão entram em decomposição. Então, quando entra em decomposição, solta o gás metano, que é pior do que o CO2 no processo. Então, não quer dizer que uma área de uma área grande de preservação ambiental ela seja um grande crédito de carbono. Não. Ele pode ter créditos ambientais. Por quê? Porque ele é produtor de água, ele faz a preservação da umidade do solo,
ele mantém a microbiologia no solo, então ela tem toda uma utilização dessa ferramenta, mas, no entanto, o crédito de carbono mesmo não tem, né? Por outro lado, o setor agrícola, por exemplo, que muita gente combate, que você derrubou a mata e você plantou soja, milho, cana, não sei o que, tal, por incrível que pareça, dá crédito de carbono. Porque ela sempre está renovando, ela está devolvendo para o subsolo a questão do gás carbônico, e ao mesmo tempo as plantas estão absorvendo CO2 e com isso conseguem ter crédito de carbono. Então, muita gente pode parecer até um paradoxo no caso. Quer dizer que se eu preservar a mata, não dá crédito de carbono? Não, dá créditos ambientais, não de carbono. E aí, por diante, tem uma série de situações que é necessário observar isso. Então, existe uma certa celeuma sobre esse assunto, achando que mantendo a mata está resolvido o problema. Não, né? Agora, vamos vender os créditos de carbono, de créditos ambientais? Sim, o Brasil está tentando regulamentar esse mercado. Então, algumas legislações saíram no ano passado, ainda não foi concluído todo um procedimento desse mecanismo, mas em breve nós estaremos tendo uma série de normatização e leis que começam a regulamentar isso. O Brasil está atrasado nisso. Outros países no mundo inteiro já têm esse mercado. Então, você tem o mercado europeu, você tem o mercado americano, tem o mercado asiático de créditos ambientais no processo. Eles já regulamentaram e isso já é uma moeda de troca. Um caso clássico disso está acontecendo com o Brasil em relação ao café, né? O maior exportador de café no mundo, que tem o controle do mercado de café mundial, chama simplesmente de Colômbia. Então, um país de pequeno porte, tem uma produção não tão grande do processo, no entanto, ele consegue fazer o domínio do mercado do café, vendendo os créditos ambientais do café, para depois vender o café. Isso é, o produtor rural conseguiu chegar a um ponto, um nível de entendimento, que primeiro ele faz o levantamento de quanto de créditos ambientais ele tem o cafezal dele. Então, com isso, ele apura-se o valor do que se pode vender, vende-se primeiro os créditos ambientais e o valor do café em si, ele faz com que ela seja mais baixo conforme a venda melhor do créditos ambientais no processo. Com isso, o cafeicultor brasileiro, que não está acostumado com esse tipo de jogo, o que acontece? Simplesmente se perde porque consegue baixar o custo do café violentamente, porque, na verdade, ele ganhou créditos ambientais antes do café. Isso, por exemplo, nós já alertamos isso o cafeicultor brasileiro há mais de 20 anos, nós mostramos que existe esse tipo de operação no mercado internacional, isso não é só o café, é bem entendido também. No entanto, o Brasil, como não levou isso a sério no processo, está tendo anos e anos de perda no processo. O único segmento brasileiro que conseguiu dar um certo equilíbrio nesse processo foi o pessoal do eucalipto, no papel e celulose. Porque o Brasil foi o primeiro país que fez a venda antecipada dos créditos de papel e celulose nesse mecanismo, vendeu no mercado estrangeiro, com isso arrecadou recursos para fazer o plantio no Brasil. Mas com isso ela conseguiu aliviar o investimento brasileiro em papel, mas o crédito ele tinha vendido para o mercado europeu. Então, ainda tem essa operação sendo praticada, mas o papel está entrando no sistema de commodity, então existe muita menos margem de especulação no processo. Isso é um fator, por exemplo, que desequilibra a balança comercial desse mecanismo. O Brasil poderia estar muito mais na frente nesse processo e, no entanto, algumas empresas não aderiram nisso. Recentemente, uma grande empresa multinacional que acabou de ser vendida no processo, nos fazendo uma consulta sobre isso, falei, olha, infelizmente vocês são uma das poucas empresas no Brasil, tem 2 empresas só no Brasil, você e mais um, que não acreditaram nos créditos ambientais e vocês não participam da associação, automaticamente vocês estão perdendo esse mercado. A empresa teve que ser vendida, a empresa esteve com dificuldade financeira violenta e ela teve que ser vendida
por não estar utilizando esse tipo de situação. Então, são situações que muito pessoal do empresário ainda não considera o fator ambiental como um fator decisivo nesse mecanismo. Agora, quando começa a fazer o balanço socioambiental, aí começa a aparecer os verdadeiros números no processo. Isso é, alguns segmentos têm obrigatoriedade de cumprir certas metas. Exemplo, o Plano Nacional de Mudança Climática, por exemplo, a lei em 2009 deixou bem claro que certas empresas, principalmente aquilo que está descrito no artigo 11 da Lei 12.187/09, que é Plano Nacional de Mudança Climática, ele menciona que as empresas brasileiras de 2010 a 2020 deveria estar fazendo uma programação para reduzir o consumo de água e energia em 36,1%. Como isso não foi atingido e não se cobrou isso nem nas licitações, nem nas atividades, e o Acordo Mundial da Situação que foi firmado em Copenhague não foi respeitado, então o Acordo de Paris puxou a orelha do Brasil falando o seguinte, olha, lembra daquela documentação? Então está valendo sim, até 2030 o Brasil, as empresas brasileiras, principalmente setor de transporte, setor de indústria de transformação, construção e saúde, tem que fazer com que haja meta de 40% de redução, baseado nos dados de 2010. Agora, se você não fez o balanço socioambiental em 2010, é lógico que você não vai saber agora quanto que é esse passivo a ser cumprido. Muita gente negligenciou esse processo. Existe a norma de contabilidade, que foi feita em 2004, que entrou em vigor em janeiro de 2006, mencionando que todo CNPJ no Brasil deveria estar fazendo o balanço socioambiental. E com isso teria um quadro desse processo. Então, as empresas que não o fizeram no processo, paciência. Bom, como isso também não havia nenhum tipo de multa ou penalização a não fazer o balanço socioambiental, muita gente negligenciou, muita gente não deu bola no processo, só que começou a ter problema. Isso é, se você está levantando dinheiro no financiamento bancário, no formulário do banco está lá, balanço socioambiental. Se você não o apresentar, você tem financiamento convencional. Agora, você tendo um X marcado ali, apresentou o T15, o seu financiamento vai ter subsídio entre 2% a 5% do valor financiado. Assim como o prazo de pagamento, vai haver um acréscimo de um prazo maior de pagamento. E na questão das licitações, que começou a aparecer outras demandas. Então surgiu um decreto federal, chamado 7746 em 2012, que ela regulamentou a antiga Lei 8666 de 93, o artigo 3º, ela foi regulamentada nesse processo. Na nova lei de licitação é o artigo 26 nesse mecanismo. Isso é, se alguém apresentar o balanço socioambiental e seu atestado de sustentabilidade, faz com que você, quando participar de uma licitação, seu preço pode estar majorado até 25% do seu concorrente, e você pode eliminar o seu concorrente, independente de esteja contemplado no edital ou não, já que ela regulamentou uma lei federal no processo. Isso, por exemplo, não está sendo cobrado ainda nesse mecanismo. Mas já está havendo uma série de movimentos nesse sentido, no qual nós temos cobrado com o Tribunal de Contas dos Estados e dos municípios que não estão obedecendo os pré-requisitos, e isso está fazendo com que está aprovando contas ilegais no processo. Então, com isso, nós temos que também contribuir à sociedade no sentido de mostrar que existe essa necessidade e não adianta ficar apenas falando mal do governo no processo. Bom, isso nós temos feito com que vários municípios brasileiros também façam a Lei Municipal de Responsabilidade Socioambiental, e ela pode ser um grande trunfo de fazer retenção de recursos. Isso é, se a empresa está levando dinheiro da sua sociedade, ela pode fazer com que parte do dinheiro que ela ganhou no seu município, ela aplica na comunidade onde atuar. Porque a lei da renúncia fiscal é bem clara, que os 2% do lucro operacional das empresas
antes das deduções, são para beneficiar o trabalhador da empresa doadora, seus dependentes e a comunidade onde atuarem. Então, todas as empresas que estão atuando no seu município, estão ganhando dinheiro no seu município, que eles têm por obrigação de fazer esse tipo de aplicação. Para isso, se você não fizer a lei municipal exigindo o cumprimento disso, muita gente simplesmente alega que já está fazendo em outros lugares. Um caso clássico disso são aqueles 2% de depósito compulsório do Banco Central, que o que se fala é se aplicar na comunidade onde atuarem. E muitas vezes, como não tem lei municipal, não tem organização, não tem estrutura para isso, então simplesmente o banco faz a aplicação onde ele bem entender, como ele quiser no processo. Agora, tendo a lei municipal de responsabilidade socioambiental, eu posso obrigar com que a neutralização social e ambiental provocado no seu município seja neutralizado no seu município e não em outros lugares. Então são mecanismos que existem que muita gente não tem conhecimento sobre isso. Então, quando nós estamos falando na questão da gestão ambiental no processo, através do terceiro setor, não estamos só falando da questão dos créditos ambientais só. Não, tem uma série de outras questões, como a questão da parte social, da parte do depósito bancário, outros tipos de recursos que deveriam estar sendo destinados nesse processo a favor do meio ambiente local, também não está sendo cobrado sobre isso. Então, daí há uma necessidade de entendimento entre vários poderes, tanto do poder público, como também da sociedade civil, de que existem essas legislações e que devemos cobrar desse processo. Por isso que quando saiu a questão do atestado de sustentabilidade, ela deixou bem claro que o atestado de sustentabilidade é concedido através de conselho de políticas públicas do seu município, ou entidades credenciadas. Então, temos que preparar as associações de profissionais daqueles municípios para que possa aprender a trabalhar, aprender a fazer cálculos passivos e créditos ambientais e que com isso seja um instrumento para que haja neutralização socioambiental na sua localidade. Então, isso, por exemplo, não está sendo feito e a sociedade civil não tem se preocupado com isso. Isso tanto no Conselho Municipal de Assistência Social, no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Municipal de Meio Ambiente, no Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, também não se fala esse tipo de situação, achando que essa questão socioambiental é simplesmente uma mera propaganda do processo. E ela é uma moeda extremamente importante para que a economia do município tenha um ganho adicional. Então, daí a necessidade de fazer com que o entendimento desse assunto com o setor produtivo agrícola, assim como o setor econômico no processo, o comércio, a indústria no processo, possa avaliar para que possa ter um comércio interno de créditos ambientais no seu município e que com isso possa estar fazendo com que quando vai vender algum produto do seu município, ela também tenha a possibilidade de ter a venda de créditos ambientais nesse mecanismo. Então, assim como nós falamos da Colômbia em relação ao café, que ela coloca primeiro o mercado de créditos ambientais no mercado internacional, joga esse processo, mostra, vende com isso, e depois disso que define a cotação do café. Então, isso, por exemplo, é uma estratégia extremamente bem elaborada, tecnicamente extremamente eficiente no processo, e nós que teríamos toda uma possibilidade de fazer esse trabalho, nós não estamos conseguindo atingir essas metas. No caso, principalmente no Brasil, da soja, por exemplo, o ano passado acabou de ser feito o levantamento da avaliação entre o plantio direto de uma soja, pela tradicional produção de soja, assim como produção de soja orgânica, e nós começamos a demonstrar que os créditos ambientais gerados por produção de sojas orgânicas
de uma maneira com um processo de plantio direto no processo, gera um volume de créditos ambientais 7 vezes acima do mercado tradicional do processo. E isso também não está sendo comercializado. Então, isso, o Brasil coloca um certo medo no mercado internacional de soja, poderia com isso estar tendo mais um crédito bem maior que os outros, uma vez que certos países não conseguem fazer sistema de plantio direto. Não permite por causa do tipo de clima, uma série de situações que você tem que remover o solo, tem que arar o solo, enquanto que no Brasil o sistema de plantio direto, você plantou a soja, colheu, vem plantando milho em seguida, soja, um monte de coisa no processo, e há uma proteção enorme do solo, e com isso os créditos ambientais que deveria estar ganhando não só na produtividade, ela não está sabendo negociar com isso. Então, apesar de nós termos uma produção boa de soja, em técnicas bons no processo, não estamos sabendo explorar o lado ambiental desse processo. E com isso poderia ter muito mais ganho do que vocês imaginam. Isso, por exemplo, é amadorismo ainda da produção brasileira, que agora que foi feito, terminou a conclusão dos trabalhos, começa a ser discutido no meio acadêmico, no meio de pesquisa, e isso precisa ser levado ao produtor e às associações de produtores de soja, no sentido de entender que está perdendo um dinheiro monstruoso nesse mecanismo. E ao contrário, o Brasil está sendo acusado que nós destruímos a floresta amazônica, Monte Coisa, para dar lugar à soja, e, no entanto, os números são exatamente o contrário. Nós estamos fazendo créditos ambientais, estamos produzindo um produto melhor e com muito mais produtividade do que seria de uma forma tradicional. Então, a gente precisa rever esse processo. Então, daí a necessidade de que haja uma espécie de uma revisão conceitual das atividades agrícolas e as atividades ambientais e começar a fazer com que haja a produção do balanço socioambiental por propriedade. E aí nós podemos saber se uma propriedade rural tem o que ela tem de créditos ambientais nativas preservadas e o que seria no caso de créditos ambientais agrícolas que podem ter receitas complementares nesse mecanismo. Então, esse assunto, que é um assunto de extrema importância no processo, infelizmente ainda o setor empresarial brasileiro ainda não acordou nessa potencialidade e nessa forma de trabalhar. É um trabalho técnico, ainda precisa de muitas discussões, porque pouca gente, infelizmente, investiu um trabalho sobre isso. Já existem várias pesquisas prontas, então basta fazer com que haja uma aplicação desse processo. Então já existe sobre variedade de soja, milho, cultura de café, cultura de trigo, a de cana, então, conforme o tipo de modalidade das suas produtividades, dá para fazer o seu balanço socioambiental. E conforme o tipo de solo no processo, você pode ter 2 ou 3 colheitas de produtos diferenciados e isso não está sendo ganho. Exemplo clássico disso também é a fruticultura brasileira. A fruticultura brasileira que exporta, que tem um certo nome já internacional no processo, não está ganhando sobre os créditos ambientais da própria fruta ou o crédito de carbono da própria fruta também. Então, são ações que nós estamos literalmente perdendo esse processo. Então, em função dessa jornada, que vai alerta nesse momento, para que haja esse tipo de trabalho com os ambientalistas e que também essa situação seja discutida no sindicato rural, juntamente com produtores rurais, para encontrar forma de fazer essas medições e começar a ganhar dinheiro. Se o Brasil fizer dessa forma, a questão do disque-disque, da questão da queima da Amazônia, coisa parecida, acaba sendo um processo e teríamos então com isso uma série de comprovantes que o Brasil poderia estar ganhando sobre isso. Então, aí vai alerta no processo.
Um trabalho que agora está se iniciando, por exemplo, na região do sul de Minas, algumas universidades, o pessoal está reunindo juntamente com o pessoal da área de cafeicultores, por exemplo, e está iniciando agora um trabalho de medição e mensuração de o que é créditos ambientais de café, principalmente voltado na região do sul de Minas, para que a pessoa tenha noção de qual é a grandeza do dinheiro que está se perdendo nesse mecanismo. Então, isso, apesar da alerta que há mais de 10 anos nós temos feito a produtora de café, principalmente na região do sul de Minas, parece que o pessoal não se acordou. Então, achamos por bem as organizações interessadas reuniu com as universidades da região e está fazendo um acordo e estamos iniciando esse trabalho. Vários estudantes já estão fazendo trabalho de pesquisa nesse segmento para que possa ajudar na conclusão da metodologia de cálculo desse mecanismo. Então, se nós não tivermos essa iniciativa através de associações no processo, não tem como esperar com que a bênção do governo ou alguém possa fazer. Então, cabe à iniciativa privada a tomar essa iniciativa e o produtor que tem maior interesse no processo deveria também engajar isso de uma forma mais técnica para poder entender que o ganho é para eles. Infelizmente, não tem essa visão nesse mecanismo nesse momento. Então, seria interessante começar a criar esse mecanismo, apesar de todas as normas e leis estarem prontas e estar em vigor nesse processo. Então, essa complexidade no processo de gestão, existem muitos movimentos, por exemplo, de ambiental, exemplo clássico, que é o famoso reciclagem de materiais, que o Brasil é considerado um grande reciclador, mas isso não é nenhum motivo de orgulho, não, né? Recentemente, conversando com o setor de alumínio, o setor de alumínio estava se vangloriando que nós conseguimos fazer uma recuperação de 90% dos alumínios que vão para o lixo, ela está voltando para o processo de produção para novas latas. Tá. E a pergunta é a seguinte, né? A pergunta consiste em essa redução que houve da economia foi traduzido em preço? Ou o alumínio continua o mesmo valor? Né? Isso simplesmente o processo fez com que as indústrias de alumínio tivessem um ganho sem fazer esforço no processo, fazendo com que isso fosse uma exploração de mão de obra barata do terceiro mundo no processo. Nunca mais esqueço o processo, por exemplo, uma vez escolas envolvidas nessa situação de reciclagem, uma das escolas fez uma campanha com os alunos que o aluno que trouxesse maior número de latinha teria maior pontuação e o aluno passaria de ano. A professora chegou a fazer preconizar esse tipo de incentivo e que a sala que tivesse o maior número ia ganhar videocassete e tal. Naquela época, o videocassete era qualquer luxo do processo. E aí um garoto começou a chorar no canto. E aí a professora perguntou, Pedrinho, o que você está chorando? Simples. Meu pai, meu avô, vivem das latinhas para poder nos sustentar. No momento que a sala inteira vai buscar isso, eles não vão ter isso. E ainda por cima, eu não vou passar de ano. Quer dizer, é uma interpretação completamente equivocada de uma campanha no processo. Isso não é para fazer com que criança cate lata no processo. É a coisa mais humilhante ver uma pessoa esperando você tomar um refrigerante, alguma coisa, para que depois possa pôr a mão numa lata de lixo para poder pegar aquilo para transformar aquilo em dinheiro. E dizer que com isso o Brasil se orgulha de que é campeão em relação à reciclagem, nada mais que atestado de miserável no processo. Agora, essa empresa fez o balanço socioambiental para ter esse direito a esses créditos? Não, não fez. Então, não tem valor nenhum nos processos. Por outro lado, quando você cata isso, por exemplo, as associações, as cooperativas que fazem catação do processo, simplesmente entrega aquele material para o intermediário no processo para poder vender para o intermediário.
E ninguém se vende o crédito de quanto tonelagem que você teve dessa recuperação ambiental. Se é plástico, se é papel, se é alumínio, não tem essa conta. Então a pessoa simplesmente vende o produto só. E os créditos ambientais ninguém fatura nada. Então isso, por exemplo, é um grande erro no processo. Então, deveria fazer com que as associações tivessem essa capacidade de vender os créditos ambientais do material coletado, além do material em si, que seria o mais justo nesse mecanismo. Então, com isso, a remuneração desses mercados, dessas atividades, há uma necessidade de que haja uma conscientização mais técnica e que aprenda a trabalhar com isso. Então, se eu estou fazendo uma reciclagem plástica no processo para produzir outros tipos de material plástico, por que, que não se teve o crédito daquele plástico que, em vez de estar na natureza, foi reaproveitado esse mecanismo? Não se faz essa conta. Sabe-se que está sendo benéfico, mas não tem a capacidade de fazer a conta para mostrar isso nesse mecanismo. Então, daí a necessidade que as organizações do terceiro setor, principalmente as entidades ambientalistas no processo, comecem a encarar esse processo com muito mais ponto de vista mais técnico no processo, para que possa propor o ganha-ganha. Assim como quem instala, por exemplo, uma placa de energia solar. E como tem economia de energia elétrica, por isso satisfeito o processo. Só que os créditos ambientais que aquela placa de energia causou a favor do consumidor, ninguém se falou em nada, ninguém ganhou sobre isso. Então é dinheiro perdido. E aí vai. Então, o que nós estamos fazendo hoje é uma grande tapeação dessa questão ambiental, porque nós não conhecemos direito esta ferramenta e os técnicos e engenheiros ambientais precisam aprimorar esse tipo de cálculo e começar a ter postura no mercado para isso. Então, esse tipo de postura de mercado, para que possa valorizar, né, a questão dos créditos ambientais e a gestão dos espaços ambientais no processo, e a venda desse mercado. Então, apesar do governo estar querendo fazer uma atividade, ainda nós estamos muito embrionário e não estamos preparados. Então, precisamos fazer com que os profissionais da área ambiental aprendam a trabalhar isso e comecem a definir formas e posturas no sentido de começar a conquistar esse mercado de trabalho. Então, existe sim um grande potencial do processo, nós estamos perdendo essa grande oportunidade pela falta de conhecimento, pela negligência dos profissionais, das organizações do processo. Então, os seus sindicatos rurais, o pessoal que são áreas ambientais, que fazem parte dos conselhos municipais no processo, deveria unificar esses esforços para buscar, juntamente com a academia, forma de mensurar e fazer com que aquilo seja um novo parâmetro financeiro para que haja uma postura melhor, para que tenha maior valorização do meio ambiente brasileiro. E senão, o Brasil será sempre acusado de nós estarmos destruindo a Amazônia e, no entanto, o processo maior dos créditos ambientais que a Amazônia produz, nada se fala, né? Parece ser pecado essa informação. Então, daí a necessidade com que as entidades de classe aprendam a trabalhar com isso. E cabe aos engenheiros ambientais, aos engenheiros agrônomos, florestais, toda a sociedade civil e principalmente a Associação dos Produtores Rurais, que são os organismos que teriam maior direito de ter essa receita, que eles estão omissos nesse processo. Então, daí essa questão de gestão ambiental, a necessidade de uma abordagem mais técnica nesse mecanismo. Então, depois nós vamos falar em outros segmentos, inclusive dando sequência nessa mesma ideia sobre essa questão ambiental também. Então, hoje nós estamos dando uma pincelada inicial de que existe uma necessidade de profissionalizar esse mecanismo. Então, a esse trabalho estamos iniciando agora, de tal maneira que começamos a despertar esses mecanismos. Tudo bem? Vamos lá. Perguntas, dúvidas, pessoal? Sim, professor, tem perguntas aqui, e já que o senhor tocou no início agora da ambiental, no mês de março, abril e maio, estava olhando aqui na agenda, são todos os assuntos correlatos
essa live de hoje, né? Uhum. Ligado ao ambiental Sim. e outras coisas comerciais também. Sim, Nós temos, exatamente. nós temos aqui duas perguntas. A primeira do Genaro. No caso de uma empresa que tem o BSA e vai participar de uma licitação, é recomendado que ela procure esclarecer essa situação antes para evitar um trabalho maior depois? Não, não tem nada que ver. A questão do balanço socioambiental de uma empresa que vai participar da licitação, ele é muito mais no sentido estratégico para ele garantir o mercado dele. Uma vez que ele tendo esse tipo de documentação e tendo o atestado de sustentabilidade, ele pode eliminar o concorrente que não tem esse tipo de ação. Então é muito mais no sentido de estratégico da pessoa poder garantir a sua participação, tá? Ok, professor. Tem mais uma aqui, tem mais, da Isabel. A Isabel pergunta: um OCIP pode fazer algum contrato com uma SPE, que é propósito lá, Pode. pode, né? Dependendo da sociedade específica, né, de propósito específico, um processo, precisa verificar que segmento que com a especificidade do processo, pode fazer sim. Então, isso está acontecendo muito em construção de hotel, por exemplo, no qual normalmente se forma uma sociedade específica para poder fazer os investidores do hotel, e aí você pode ter a gestão, a administração dele, tranquilo, tá? Sem problema nenhum. Né? Tá, tem outra pergunta aqui da Tainá. Hum, É possível fazer os laudos e calcular os créditos ambientais de anos anteriores e depois de certificados serem comercializados? sim, porque é o seguinte, como quem tem um pouco de controle, tem levantado todos quantos quilos de papel, quando que você fez isso, você tem um relatório de produção. Então, se você tem essa quantificação marcado, então você pode fazer o cálculo dele e não importa se ela vai ser vendida agora, no futuro, como é que é, ela pode ser sim feito isso, poder negociar. E aí pode cadastrar esse produto. A lei agora que vai fazer sobre esse processo de comercialização é exatamente um cadastro, um banco de dados de cadastro para poder permitir a comercialização, tá? Então, mesmo o trabalho passado, não tem problema nenhum, porque na verdade ela entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2006, que o balanço socioambiental entrou em vigor. Então, você pode pegar desde essa época, ano a ano, quanto foi o material coletado, quais são os créditos que vocês teriam direito, que não foi vendido, você efetivamente fez o trabalho, então tem esses dados e pode fazer o laudo para poder produzir esse material para vender, tá? Tem um comentário aqui da Isabel, mas acho que é pergunta. Hum. Professor, o que o senhor tem a falar sobre o novo decreto do pro catador? Fala em fortalecer o catador na busca dos créditos de reciclagem? Exatamente. Então é isso que eu estou falando agora, que o produtor, infelizmente, até hoje foi explorado a sua mão de obra para catar do material para poder ter o ganho da vida dele, e ninguém falou para ele esses créditos ambientais que tem direito, porque ninguém estava trabalhando em cima disso. Então, sim, tem esse mercado para trabalhar. Acabei de falar agora para o Tainá no processo, se você está cadastrado, comercialização X toneladas de alumínio, plástico, ano a ano no processo, você pode fazer um levantamento total e fazer com que haja esse tipo de créditos a serem apurados, tá? Tá, professor, tem uma pergunta aqui, pergunta assim da Bia. Ah, Uhum, a ANCAT, Associação Nacional de Catadores, tem uhum, repassado para a Copper 3, acho que é a entidade lá, créditos ambientais uhum, a partir sim, das notas fiscais de uhum, vendas dos MTS emitidos. sim, O que sim. outros créditos da Copper tem direito?
Sim, na verdade tem muito mais do que o seguinte. Essa é uma maneira de fazer uma remuneração muito pouco. Porque se você tem o balanço socioambiental da sua unidade, você vai ter esse número muito maior para ser negociado, tá? Então, na verdade, ao não fazer o balanço socioambiental, você não tem noção da tonelagem de créditos ambientais que vocês estão perdendo. Então, daí que eu acabei de falar exatamente isso aí. Basta levantar o passado e começar a fazer esses cálculos, tá? E dá para pedir muito, muito mais, tá bom? Tem uma pergunta aqui do Farney. Professor, quando existe uma obra com passivo ambiental, quais os procedimentos para que ocorra a sua neutralidade? Comprar? Então, na verdade é o seguinte, né? Se você está com obras, né, com passivo ambiental no processo, infelizmente quem fez o projeto que não soube fazer esse projeto e acabou gerando o passivo ambiental. Azar de quem for alugar ou comprar esse imóvel que vai herdar esse passivo, né? Então, infelizmente, isso depende do mercado consumidor no processo, tá? Se a empresa, por sua vez, tem a preocupação dessa questão socioambiental e fizer toda a neutralização, ele vai poder ter um plus a mais na venda ou aluguel do seu imóvel, já que uma vez que está neutralizada essa questão. Então, depende muito mais da atitude da construtora e da atitude dos projetistas, arquitetos, que elaboraram essa função desse mecanismo de validação do passivo, tá? Então, isso, infelizmente, a construtora em si, muitas vezes, não vai ter nem noção sobre isso. Aquele que fez o projeto que é responsável por tal tipo de procedimento, tá? Tem uma pergunta aqui do Wilton, Sim. complementando a primeira pergunta, a gestão do empreendimento pela UCIP gera Uhum. economia de custo na obra, correto? Sim, está falando de construção de uma obra, por exemplo, se você fizer uma maneira tradicional de uma construtora tradicional no processo, sobre o custo final de uma metragem quadrada de uma construção ou comercial residencial, algo em torno de 40% a 42% do custo final da obra é tributo. Se ela for feita via sistema associativo no processo, o tributo sobre essa operação ficará algo em torno de 5% só do valor da obra. Então tem um diferencial enorme. Se for moradia, dá muito mais do que esse mecanismo. Então, existe esse tipo de cálculo também que deveria estar fazendo, que infelizmente o pessoal não tem feito esse tipo de observação. Tá? Tem mais uma pergunta aqui. Até vamos parabenizar todos os participantes, porque esse assunto ele é bastante instigante, né? Esse tema. Uhum. Porque hoje está em muitas perguntas. Que bom, cara. O Genaro É. pergunta: você sabe se as empresas produtoras de papel e celulose têm feito uso desse direito de obter os créditos ambientais? Sim, como eu falei para vocês, o primeiro segmento que teve um ganho relativamente significativo nisso, que vendeu créditos do Eucalipto? eucalipto para o mercado alemão, foi a própria empresa chamada Klabin, que ela fez esse tipo de venda no mercado europeu, arrecadou alguns milhões de euros e com isso viabilizou todo o plantio de eucalipto no sul da Bahia, sem que ele gastasse um centavo do dinheiro dele, e sim com créditos ambientais que vendeu lá fora, tá? Sim, existe, e ele não foi o último, né? Tá? Ela foi a pioneira nesse processo. Isso só foi possível porque, na verdade, foi transformada a própria Associação Brasileira de Papelão e Papelão, ela foi transformada em uma entidade de interesse público para que pudesse fazer essa operação, essa atividade. Então, com isso, se fez toda essa mudança documental para poder ser considerado como OCIP e poder fazer esse tipo de ação. Tá? Tem uma pergunta aqui mais uma da Tainá. Uhum. Para comercialização e validar os créditos, as organizações ambientais precisam estar acreditadas pelo Inmetro?
Não, não tem necessidade que seja acreditado. Inclusive, isso que nós estamos aguardando agora, como é que seria a regulamentação do cadastro. Isso que não ficou bem claro ainda, que nós estamos aguardando e o governo ficou de definir a metodologia dos registros das organizações. Então, não há necessidade que seja acreditado, mas sim, ela vai exigir uma série de laudos técnicos. Então, na verdade, vai ter que ter o engenheiro ambiental fazendo o laudo e isso tem que estar incluído nesse processo. Então, ainda nós não temos ainda a informação correta de qual que seria a metodologia. Tá para soltar a qualquer momento o governo, tá? Professor, falando com um advogado aqui Uhum, e mais outras pessoas que nós conversamos aí, nossa parte de créditos ambientais, carbono, isso mais, uhum, tudo mais, falaram que tem que aguardar isso. essa lei ou algum decreto que vem Uhum, agora. Mas sim, o primeiro passo, o produtor lá, ele tem que ter o balanço socioambiental ou algum engenheiro ambiental vai ter a possibilidade de fazer um laudo para daí, então, eu não sei se a medição de como ele está com sim, relação aos créditos ambientais. sim. Ela tem que ter, logicamente, se quer vender o crédito ambiental, tem que ter o balanço socioambiental da propriedade, onde que ela está, para saber qual é o crédito, qual é o passivo e qual é o volume que pode ser negociado. Então, ela sim tem que fazer esse tipo de balanço, tá? Sem o qual não dá para ter uma ideia. Não pode só vender o crédito e desconsiderar o passivo da empresa ou da fazenda no processo, tá? Então, tem que fazer. Isso cria-se um hábito que cada cadastro do produtor rural, que já existe o CAR, já existe toda uma referência no processo, fica muito mais fácil de identificar as áreas que são preservação e que já estão marcadas quando fez o CAR. Então, isso, para o Brasil, tem um grande avanço nesse ponto, que pouca gente no país, outros países no mundo não fizeram isso. Então, o Brasil vai ter essa grande vantagem nesse mecanismo, tá? Ah, Professor, aqui as sim, perguntas, que foram bastante, graças a Deus, cessaram até então. O então senhor tá quer comentar mais bom. alguma coisa? Vamos lá. Então é o seguinte, ainda nós estamos literalmente tateando o que é isso, né? Então, para variar, como diz, a iniciativa privada não tem tido uma iniciativa mais consistente no processo. Nisso, infelizmente, as entidades ambientais, o próprio profissional do engenheiro ambiental ainda não entendeu a valorização deles no mercado e não regaçou a manga para sair com eles querendo negociar isso. Então, precisa fazer com que haja uma sensibilização dentro da academia, nos cursos de formação de engenheiro ambiental, a importância desse processo, a unificação do balanço socioambiental e com a questão ambientais no processo, e juntamente com o agrônomo, para ver quais são os créditos ambientais que nós estamos perdendo nesse mecanismo. Então, há uma necessidade urgente de fazer com que esse tipo de assunto seja levado no meio acadêmico, né? O apoio que nós estamos fazendo agora, principalmente na questão do café, no qual nós estamos mobilizando o pessoal das Universidades Federal de Lavras e de outros municípios, nós estamos fazendo uma reunião no sul de Minas ali, nós estamos criando esse tipo de mecanismo para que esse assunto seja um assunto discutido tecnicamente, cientificamente, para que não haja nenhum tipo de controvérsia sobre isso, para que com isso possa criar uma metodologia de cálculo, para que possa com isso favorecer o produtor. Infelizmente, todo o trabalho está sendo feito de uma forma voluntária pelas organizações, não está havendo nenhuma participação efetiva do governo. Agora, só agora que nós vamos ter a primeira reunião oficial do grupo, nós vamos ver qual postura que nós vamos fazer em relação ao governo de Minas Gerais, já que isso vai favorecer a cafeicultura de Minas Gerais de uma forma extremamente significante. Então, com isso, ainda nós estamos ainda na pendência desse processo, mas é um fator extremamente importante que pode mudar o cenário do café brasileiro nesse mecanismo. E daí há uma necessidade de contar com o apoio, principalmente dos sindicatos patronais
e do setor de produção agrícola para que haja um entendimento desse mecanismo. Então, infelizmente, não está havendo nenhuma participação efetiva, a não ser nós próprios que estamos mobilizando e por nossa própria custa mesmo nós estamos levando esse processo. Agora que conseguimos sensibilizar a academia, estamos agora com o processo de que existe pelo menos uma luz no fim do túnel, no qual com isso podemos inclusive contar com apoio financeiro para que haja esse tipo de conclusão do trabalho. Até então, é uma iniciativa pura e simplesmente privada no processo, que tem sido feito de uma maneira com uma luta árdua no processo para convencer o pessoal, né? Até para poder fazer com que certos assuntos fossem abordados na academia, tem dificuldade de entender esse mecanismo, uma vez que muitos professores da área ambiental e agronômica também não têm conhecimento suficiente para isso, então fica com medo de querer abraçar a coisa pela ignorância do assunto e muitas vezes quer omitir o processo do que está ajudando para arregaçar a manga. Infelizmente, esse é o quadro que nós estamos enfrentando. Mas temos certeza que nós vamos conseguir. Então, quando mostro os números, começam a aparecer os interessados. E agora, então, estamos aguardando esse final do processo legal para ver qual a metodologia que vai ser adotada, né? Então, nós vamos ver qual a posição que o Brasil vai tomar. Nós sabemos que mesmo os técnicos do governo federal estão com dificuldade, uma vez que muitos entendimentos deles é muito mais no sentido de oba-oba do que no sentido de ganho real para o produtor agrícola brasileiro. Então, esse que é o ponto maior, tá? E aí, no que nós pedimos é ajuda com que a sociedade e o pessoal participe desses mecanismos, engaje nesses movimentos, acompanhe o que está acontecendo na internet sobre isso, para que não fique simplesmente do ponto de vista passivo, simplesmente imaginando coisas, mas sim que comece a participar na sua sociedade, quanto de dinheiro que está perdendo desses créditos ambientais e quanto de dinheiro que pode estar retendo no município graças a isso, nesse mecanismo. Como eu falei para vocês, no caso do café, um caso, exemplo, é a questão da Colômbia, por exemplo, que estão há luz anos na frente do processo. Já basta dizer que eles estão comercializando créditos ambientais há mais de 20 anos, tá? Só para ter uma ideia. E nós nem começamos, né? Então, são situações extremamente complicadas e eles mantêm o processo numa guarda muito interessante e sigiloso, tanto é que muita gente não tem acesso a isso. Mesmo que vá lá fiscalizar ou fazer uma visita técnica na Colômbia, o pessoal não levanta o que é que eles estão ganhando de créditos ambientais. Só quando aparece no noticiário o montante que fechou no ano só, né? Então, é uma estratégia muito sabida no processo e ou nós entramos nisso para ganhar, ou então nós vamos ser engolidos e vamos ficar, como sempre, um subdesenvolvido no processo. Então, daí a necessidade de a gente estar atento a isso. Da minha Professor, parte, professor, sim, é possível mais uma pergunta aqui, ela é sim, bastante pontual, mas eu, como andei para o Mato Grosso, Rondônia, vi que lá também tem isso aqui. A Isabel, sim, aqui na Baixada Santista, estamos vivendo um problema sério com o derramamento de soja, cai dos trem, lá é caminhão, sim, e as empresas rumo ao transportador, rumo a transportar. Quando chove, tudo escorre para a cachoeira do rio. Isso sim, tem alguma compensação ambiental? sim. Ela tem um prejuízo ambiental violento no processo, e não só isso, dependendo da soja, se é transgênica no processo, quando ela dá as suas floradas no processo, acaba respingando toda a transgenia que as suas flores vão começar levado pelas abelhas e outros insetos no processo e provoca uma espécie de efeito cascata de questão de passivo ambiental, tá? Hoje, por exemplo, um grande problema sério que existe hoje nos caminhões, no transporte, é exatamente isso. Tanto que tem muitos estados brasileiros que não permitem com que caminhão de soja transgênico
passe pelos seus estados para não prejudicá-lo nesse mecanismo. Então, existe, sim, todo um cuidado que tem que ser tido nesse mecanismo. Tá? Em alguns casos, no caso da ferrovia, por exemplo, eles estão costumeiramente passando herbicidas para que não haja essa proliferação, mas na estrada rodoviária, infelizmente, não acontece isso. Na ferrovia tem essa aplicação de herbicidas que acaba reduzindo esse fator e acaba dando menos prejuízo. No caso do caminhão, já acontece o contrário, né? Vai esparramando na beira da estrada e você vê comum, muitas vezes, você ter floradas de soja, por exemplo, ou milho nascendo na beira da estrada, colocando em risco toda a produção, tá? Existe sim, isso é uma outra preocupação, tá? Professor, tem uma pergunta aqui do Sim. Wilson, acho que é de Londrina. Com o professor, como ter acesso ao mecanismo de crédito ambiental, acho que é CI, Instituto de Hum. Valores Londrina? Hum. Então, o que ele está querendo saber? Como ter acesso Hum. aos créditos ambientais acho que dessa entidade, né? Instituto de Valores Londrina, o Eu tenho CI? que fazer o balanço socioambiental. Se você não fizer o balanço socioambiental da organização, não dá para saber se tem crédito ou tem passivo, né? Então, tem que fazer o balanço socioambiental ano a ano para saber se está tendo crédito ou não, tá? Sem isso não tem como, certo? E ela também pode prestar esse serviço para produtores também, para poder comercializar esses créditos, tá? Bom, Bom. professor, vou só reforçar aqui, hoje tem gente Uhum. nova aqui, graças a Deus. Sim. Tem um cara lá, o Vinícius, lá do Extremo, lá Uhum. da Roraima, né? Sim. E tem mais o Dr. Jean, e agradecemos todos os novatos que estão nos somando no terceiro setor. E só para Sim. informar, lá no Instagram lá da universidade, Interset, tem mais de 400 vídeos, né? Sim. Sobre o tema, e agora também está subindo todos os dias para o YouTube, né? YouTube Então também. é só entrar lá e Exatamente. cadastrar e nos Isso. ajudar também Exatamente. nisso aí. Ok, professor? É um dos maiores acervos de comentários sobre o terceiro setor, está nessa Instagram e no Facebook da Universidade do Terceiro Setor, e creio que vai ter pouca gente no Brasil que tenha tamanho conteúdo sobre isso. E cada vez mais nós estamos alimentando com outros conteúdos interessantes para o pessoal tomar conhecimento sobre esse episódio, E, tá? e tem a Então eu vantagem, só tenho que tem a vantagem agradecer a agora você. pode assistir a hora que quiser, caso não consiga E participar ao vivo, através exatamente. do YouTube. Sim, eu tive vários casos que o pessoal me pedia porque não tinha, e tinha aula segunda-feira, não tinha como assistir, não sei o que, agora não tem mais desculpa, né? Bom, da nossa parte, agradecer a você aí, Vilimar, por mais essa noite no processo, e o que a gente puder orientar nesses mecanismos, estamos colocando à disposição, e quem quiser abordagem de tema específico também, é só escrever para a gente pode abordar outros temas também no processo, tá? Então, A, meu muito obrigado. A agenda da próxima, acho que isso eu não esquecer, professor, Uhum. próximo dia segunda-feira, o dia 13, é terceiro setor Sim, na gestão de ativos ambientais. sim, vai lá. Vamos lá. O que precisar, estamos à disposição. Meu muito obrigado a todos e boa noite. Vamos até a semana que vem, Boa tá bom? Então, noite a todos, meu muito estamos à obrigado. disposição. Tá bom, boa noite.